Olá, vamos falar um pouquinho sobre essa crise gravíssima que assolou o país nessa data. Vamos ouvir alguns ruídos aí, são os cachorrinhos que querem brincar, ficaram presos o dia todo, estamos na quarentena, eles também acabam sofrendo, né? Vem cá, vou apresentar você. Vem cá. Esse aqui é o Zeca, esse aqui é um deles, é o José Carlos, é o Zeca, meu amigo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa grande crise, né? E que triste dia este, né, em que há um divórcio entre o presidente da República e o seu ministro, um dos grandes ministros, importantes ministros, do ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? É realmente muito triste esse desfecho, né? Um desentendimento, um desalinhamento que já vinha ocorrendo e que acabou se consumando no dia de hoje com a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e com a decisão do ex-ministro Sérgio Moro, de também se exonerar do cargo. Mas o pior foi as acusações que foram feitas, e com isso, né, o que acontece é que a mídia, os partidos também, manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal que não tem nenhuma moral para coisa nenhuma, como verdadeiras urubus em cima da carniça, cada um puxando um pedaço de carne que querem que seja estragada, cada um para o seu lado, cada um se aproveitando o máximo possível para tirar proveitos políticos, para tentar destruir. Não é fácil ser presidente da República no Brasil. O próprio ex-presidente Lula, que criou o Mensalão e depois o Petrolão e toda essa roubalheira, ele fez isso porque se ele não comprar o Congresso, ele não anda, o presidente da República não consegue, porque é uma injustiça muito grande. Dizem que há um equilíbrio e há uma harmonia de poderes, isso é mentira, não pode haver harmonia entre poderes em que um precisa receber milhões de votos para permanecer por um período de 4 anos, enquanto que o outro, por indicação política, fica de forma eterna, até morrer ou então completar 75 anos, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, um cargo vitalício, sem voto, por indicação política, que inclusive bota Dias Toffoli, José Antônio Dias Toffoli, um advogado comum do PT, advogado de José Dirceu, empregado de José Dirceu, que está lá como presidente do Supremo Tribunal Federal. Dizer que isso é equilíbrio de poderes é uma piada das piores que existe no mundo. Também dizer que há um equilíbrio de poder em que o presidente da Câmara dos Deputados pode engavetar o que ele quiser e pautar os temas do jeito que ele quiser, fazendo uma politicagem total, obrigando o toma lá da cá, é uma grande mentira. Então não existe nenhum equilíbrio. Eu creio que o poder mais desequilibrado, o poder mais debilitado nesse sistema é exatamente o do presidente da República. O presidente da República veta uma lei, o Congresso vai e quebra o seu veto. E depois que o Congresso quebrou o veto, acabou, é a palavra final. Então tudo bem, a legislação, é o legislador que vai fazer isso. Bom, estou cheio de colaboradores, né, como vocês estão vendo, mas vamos tocar o barco assim mesmo. Mas vamos ver o que foi dito, né? Estão imputando ao presidente Jair Bolsonaro crimes de responsabilidade, crimes suficientes para pedirem e ser aceito um pedido de impeachment. Já existem 24 pedidos de impeachment. Antes dele entrar, já devia ter pedidos de impeachment prontos para ele. Vamos ficar quietinho, colaborar com a nossa gravação aqui, né? Bom, mas vamos ver, manifestações de Boulos, manifestação de Gleisi Hoffmann, manifestação de Fernando Henrique Cardoso, manifestação de Luiz Inácio Lula da Silva, manifestação do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Eu sou advogado há mais de 30 anos e um presidente desse não me representa, não sei por que ele está ali, só pode ser por ligações políticas do passado, em que seu pai, comprometido com movimentos de esquerda e de terrorismo, né, foi morto, e ele está ali por influências dessas sujeiras do passado. Na verdade, o que o Sérgio Moro falou, que foi muito feio, foi muito deselegante, foi muito ruim, né? E a esquerda e a mídia e alguns ministros estão aí como carniceiros querendo pegar um pedaço da carniça para eles. Na verdade, eu não consigo enxergar ali claramente crime de responsabilidade.
Muitas vezes o Bolsonaro foi acusado de ter cometido crime de responsabilidade sem ter sido. E agora o prato está cheio, mas eu acho que é uma sopa cheia de coisa sem fundamento. Por quê? O que acontece é que tudo que o ministro, respeitável ministro, o ex-ministro Sérgio Moro falou, está no campo das intenções. Se for tudo verdade, pode ser uma verdade do ex-ministro Sérgio Moro, a quem eu respeito muito, mas pode ser uma visão dele, o diálogo, a conversa, e principalmente quando há desgaste, realmente as interpretações podem divergir. E não quer dizer que um está mentindo, que o outro está inventando, nada disso. São opiniões diferentes, opiniões ou visões ou entendimentos diferentes, isso é possível. Mas então o que acontece? Está tudo no campo das hipóteses, tudo no campo daquilo que não é concreto, tudo daquilo que seria, que poderia ser, que faria, né, que nomearia, que tentaria, que desejaria. Pode ver que está tudo assim. Vamos ver, por exemplo, ele pretendia interferir na Polícia Federal. Pretendia não é cometer o crime. Porque se é verdade, ele pretendia, ele não cometeu isso, ele pretendia, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, cometer esse delito, um delito grave, interferência. Ele diz que quer interagir, é normal, ele é chefe do governo, se ele quer interagir com os órgãos de inteligência, com a Polícia Federal, a BIM, etc., para tomar conhecimento, para saber como governar, isso não é o problema. Agora, se ele quiser intervir para descobrir o que está sendo apurado a respeito dele, aí sim, a Rede Globo fez uma comparação que seria como o próprio Sérgio Moro fez da Dilma ou do Luiz Inácio Lula da Silva, tentar ficar ligando. Bom, ali eles diziam, estariam interessados em assuntos de seu interesse. Eles estariam interessados em coisas pessoais, bem diferente. Se o Jair Bolsonaro fizesse isso, estaria cometendo um crime, sim, um delito. Se estivesse querendo apurar, descobrir quais são as apurações a respeito do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Então, pretender interferir não é crime. E se ele pretendeu e se não cometeu, não existe o pré-crime na legislação brasileira. Bom, os motivos de exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, né, seria que eles não estariam permitindo isso. Também é uma teoria, é uma especulação, um entendimento, uma compreensão. Isso não pode caracterizar nenhum crime. Seria para uma interferência direta na Polícia Federal. E ele disse que faria isso mesmo, retrucando o ex-ministro Sérgio Moro, de que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo uma interferência política. Seria, estaria, faria. Eu teria dito, eu desejo alguém com quem eu possa ter um contato pessoal. Eu desejo, o campo dos desejos não configuram nenhum crime. Não é assim que funciona a legislação brasileira. Desejo ter acesso a relatórios de inteligência. Ainda que tenha que ser interpretado que relatórios de inteligência são esses, quais os objetivos, pode ser para governar realmente, ou pode ser para beneficiar seu filho, né? Nós não sabemos, mas fica no campo da dúvida. Subjetividade, ele deseja, se deseja, é porque ainda não cometeu. Nem existe essa realidade ainda, esse é um mundo ainda inexistente, uma projeção, uma nuvem, né? Uma conjectura, vou trocar para que tenha, não teve, então o crime não está cometido. Desejo ter acesso a relatórios de inteligência, precisa também ser bem compreendido o que é isso. O ministro Moro não concordou com isso. Se for essa interpretação, fez muito bem não concordar, mas nós temos que nos lembrar que o chefe, o eleito ali, foi o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro convidou os seus ministros e fez uma grande equipe. Dentro dessa grande equipe está um grande craque, que é o ministro Sérgio Moro, a quem dedicamos grande admiração, né? Então, manifestou preocupação com o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal a respeito das manifestações a favor do AI-5. Manifestar preocupação não é cometer nenhum crime.
Então tudo isso está no campo do idealismo, daquilo que poderia ser. Então devemos parar e pensar nessas coisas, né? Mas nós devemos também ponderar a respeito das queixas do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Adélio, o diretor da polícia, o ex-diretor da Polícia Federal, disse que foi um lobo solitário, não é? Se aliando ao pensamento de alguns que rapidamente correram para defender aquele crime. E outra coisa, não houve nenhuma apuração sobre quem deu guarida ao Adélio na Câmara dos Deputados, porque a assinatura de presença dele no dia do crime, no horário do crime, ele estaria num gabinete. Que gabinete é esse? Quem o recebeu? Quem fez constar a presença dele lá? Por que a presença dele estava lá no dia do crime? Quais os objetivos disso? Isso tudo tem que ser esclarecido, isso não foi esclarecido. E fora outras coisas tantas. Falar sobre o Witzel, que já ofereceu o cargo, isso é um cara ridículo. É um cara que eu vou te contar. Eu estava em frente à casa do Jair Bolsonaro no dia que ele foi, um dia antes dele ser eleito. Eu estava lá. E quem apareceu lá? Eu estava lá porque eu moro perto. Eu estava passeando com meus cachorrinhos. Ele também, Zeca, estava lá. E estava ele e a outrazinha. E chegou lá o Witzel. E parou com o carro lá, fez pose, e realmente navegou de braçadas nas ondas do Bolsonaro. Que vergonha, traição é a coisa horrorosa, é o ridículo. Eu confesso que eu votei no Witzel no primeiro turno. Depois, quando ele disse que ia prender o Eduardo Paes, se Eduardo Paes falasse alguma coisa, eu falei, sai fora, idiota. Como é que pode um cara falar uma besteira dessa? Porque foi juiz, vai fazer isso. O Eduardo Paes também poderia decretar sua prisão. E assim que funcionam as coisas, de forma tão ridícula. E o Dória é outro cara ridículo, um jornalista, um âncora, apresentador de televisão que fez o seu nome através da mídia, da Rede Globo, e que também nadou nas ondas de Jair Bolsonaro até o dia que foi eleito. Depois que foi eleito, quis se desvincular com pretensões para o cargo do Executivo Federal. Então começou a trair, traidor não tem vez, traidor não serve para lado nenhum, traidor é ruim, seja leal, seja homem, né? E não faça o que você fez. E outros que têm feito. Agora, eu realmente reconheço que o Jair Bolsonaro precisa ponderar, precisa melhorar o diálogo, precisa pensar mais, precisa tranquilizar. Nós estamos numa pandemia terrível, precisamos de paz e tranquilidade, não de guerra. Então essa briga toda hora, essas discussões, isso está cansando os seus admiradores. É preciso mudar e ser mais conciliador. Não é o toma lá da cá, porque isso é criminoso, esse projeto de poder maligno que foi estabelecido no Brasil desde que começou a República no Brasil e antes no Império também. No Império eles tinham um poder muito grande, mas havia muita corrupção também. Então é isso. Vamos analisar as coisas com calma. A carniçada, né, tá louca aí, ó, sendo devorada pelos urubus, e com a alegação de que houve crime, e na verdade por essa análise você vê que os crimes que estão alegando estão só no campo das hipóteses, do imaginário, do seria, do queria, do faria, do intentaria. Isso não tem valor jurídico nenhum, não existe o pré-crime no Brasil. Houve um filme que tratava sobre o pré-crime. A justiça condenava porque haviam maquinárias científicas que descobriam quem ia cometer o crime. Então eles eram punidos antes. Isso é só na ficção, isso não existe na realidade. Um grande abraço para você. Eu peço que você dê o seu like, faz muito bom, faz muito bem ao canal. Estamos começando só, eu não tenho muito tempo de fazer, mas dê o seu like, faça o seu comentário, diga o que você pensa sobre o Sérgio Moro. Admirável ministro, que ele seja muito feliz, também sobre o Jair Bolsonaro, sobre o seu ministério, sobre o que será para frente, sobre essa mídia, né? E sobre a paz que precisamos nos unir para combater o inimigo maior, que é esse coronavírus, esse novo coronavírus que veio da China
e tem destruído, matado já pessoas muito próximas a nós, amigos, conhecidos e gente que está sofrendo tremendamente. Vamos pedir a Deus pelo nosso Brasil e que haja paz em nosso grande país chamado Brasil. Fica com Deus, um grande abraço. Augusto Miranda, Canal Espontâneo.